Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Major Luiz, somos do Grupo Visão da Tropa. Gostou do nosso vídeo aqui embaixo? Dá o like, dá o joinha. Quem não é inscrito ainda, aqui, vai aqui embaixo também. Vai estar inscrever. Se tocou o dedinho, vai ficar inscrito, somar com a gente. Conto com todo mundo. Vambora. O assunto de hoje, gente, eu vou falar sobre vários questionamentos, várias perguntas que vieram a mim, né? Do pessoal, mais do pessoal da Ativa, veterano também teve essa dúvida aí sobre um assunto de banco de horas. Banco de horas que o pessoal está falando que é para fazer requerimento na unidade da administração, para poder ver todas as escalas, desde que o policial militar, bombeiro militar, teve a sua incorporação na corporação e que se ultrapassasse as 144 horas mensais, poderia ele requerer esse banco de horas para receber, né? Receber esse valor aí. Parece que tem uma corrente aí, né? Grupos se unindo, falando, dando instrução para isso, tem até um requerimento modelo. Aí a tropa aí, eu como tive pouco tempo aí, né? Fiquei 10 meses esse ano aí, trabalhando no Tarefa Tempo Certo, muito contato com o ativo e muita gente me perguntando isso. Major, vale a pena fazer esse requerimento, entrar nessa, embarcar nessa? E eu não vou me furtar a dar o meu pitaco nessa situação. O meu entendimento, né? Não sou o dono da razão, só vou esclarecer fatos que o pessoal parece que não está sabendo desse assunto aí, ou não está colocando isso aí para a tropa, né? Do que significa o banco de horas, quando ele foi instituído e que pé que está a situação de banco de horas, porque parece que vai ser fácil, né? Chegar, fazer requerimento e pegar a escala e fazer o somatório e se receber isso. Aí falar, se não pagar, vai entrar na justiça para receber. Então, gente, eu vou aqui, vou entrar na situação. Se é fato ou é fake, né? Fake news ou é fato mesmo? Então, eu estou mais aqui para alertar a tropa, né? Não tem jeito, me pediram isso. E eu vou entrar no mérito dessa situação do banco de horas. Agora, antes disso aí, eu vou abrir um parênteses para falar sobre a GRAN, né? A GRAN, na situação que a gente enxerga que é mais viável no momento. No momento é mais viável, que é a respeito do TAG, em termos de ajuste de gestão via TCE, é o que a gente espera. Quem não está falando isso, gente, quem não menciona uma palavra sobre o TAG e tem o poder de comunicação com a tropa, essas pessoas aí estão naquela mesma situação quando nós fizemos o caminho do TAC, falaram que não ia dar em nada, né? E parece que comemoraram que não deu em nada, né? Não deu em nada da visão deles, porque do TAC surgiu a situação do inquérito civil que gerou a ação civil pública que está em curso aí, que as partes da ação civil pública Coronel Laranjeira e Major Luiz, né? O pessoal politiza tudo e estão querendo politizar a situação do TAG agora, que é uma outra solução salutar para o governo, que não é justiça, ela é a situação de Tribunal de Contas, onde é muito mais sério e não tem história para resolver, né? Se tiver inconsistência no pagamento, tem que se resolver, ou de um lado ou de outro, né? E como tem a posição do Estado que bota a GRAN como prolabore faciendo, então o Estado tem que se posicionar. Uma vez prolabore faciendo, como é que ele vai explicar o pagamento para pensionista com pensão especial? E gravíssimo, hein? Até com indícios de dolo, porque chegou a cortar, a suspender o pagamento das pensionistas com pensão especial em abril, noticiou na imprensa que era um contrassenso manter aquele pagamento, e 2 meses depois voltou a pagar. E não criaram amparo legal nenhum para isso, né? Então, o Tribunal de Contas vai querer saber disso. E bem como os pagamentos sem poder receber um prolabore, né? Vários segmentos nós mostramos aí, né? De presos, policiais afastados, adidos, que já ganham mais GE, que já ganham prolabore, não pode ter como de prolabore. Várias inconsistências que o Tribunal de Contas não quer saber da justiça. Quer saber do posicionamento do pagamento legal. Se tiver ilegal, vai ensejar um processo, né? De improbidade administrativa, se for o caso. Ou então, aí que todo mundo espera, um conserto disso tudo através da proposição do próprio Estado numa situação de TAG, termo de ajustamento de gestão, né? Então, quem não está falando sobre isso, gente, é pessoal que politiza isso, né? Politiza isso, acho que tudo é campanha eleitoral,
e eu considero contra a tropa, e os acontecimentos estão aí, vai acontecer, vamos aguardar e vamos ter muita fé nisso aí. Fecha aspas sobre isso. Vamos na situação do banco de horas que o pessoal me pediu. Gente, banco de horas, né? O que ocorre? O banco de horas, quem está falando que é para poder pegar a escala de 100 cantores na polícia, isso aí é besteira. Isso aí não pode prosperar, por quê? Antes de 2012, né, serviço extra era serviço extra. Não tinha essa de RAIS, não tinha PROEX, não tinha nada disso. O policial era escalado de serviço extra e tirava o serviço extra, entendeu? É normal. Não era compensado para isso. Já alegava que o militar tinha sua escala normal ordinária e o serviço extra fazia parte. Então, o que vai pedir escala de antes de 2012? Não existe, né? Porque banco de horas foi instituído na Lei 6162 de 2012, né? Aquela Lei 6162 de 2012, onde teve aquela crise, tava dificuldade de remuneração de militares, aí criou, nessa lei, tem várias situações. Essa lei foi criado Vale Transporte, né, de R$ 100, foi criado o RAIS, Regime Nacional de Serviço e tudo, e também criou-se também, nessa lei, o Banco de Horas. Foi criado nessa lei. Então, a partir de 2012, que foi criado o Banco de Horas, né? Porque o que ultrapassasse as 144 horas de serviço mensais, então deveria ter o banco de horas para poder compensar o policial. Mas essa compensação, na própria lei, não falava em ser uma compensação pecuniária, em sim em folgas, em folga de serviço. E teve até, para tanto, foi criada uma regulamentação sobre isso, né? Teve, em cima da Lei 6162, foi criada uma resolução da Secretaria de Segurança na época, a Resolução 555, Resolução 555 de 2012. Seria a compensação da espécie banco de horas, tá ok? Porque o banco de horas é o artigo 4º da Lei 6162, e o parágrafo 1º dessa resolução frisava o seguinte, vou abrir aspas aí, né? Parágrafo 1º da Resolução 555, 2012. A compensação deverá, sempre que possível, ocorrer no dia seguinte, durante a semana, ou ainda dentro do próprio mês. E eu vivenciei isso, fecha aspas, eu vivenciei isso nessa época, em 2012, que se começou a criar isso, aí o policial fazia na companhia, a sua previsão de escala, né? O que ultrapassasse 144 horas, ele era compensado em folga, né? Se dava a compensação dele na folga, se juntasse o banco de horas, se ele tivesse uma escala de 24 horas, quando se juntasse o banco de horas 24 horas a mais trabalhada, daria uma folga para ele naquele mês. Agora, não era cumulativo. Se ele não gozou, perdeu a oportunidade, abriu mão. Então, se não tinha acúmulo de banco de horas, dentro do próprio mês resolvia. Era até uma situação dentro da própria lei. A regulamentação era essa. E tanto é que logo após, 3, 4 anos depois, tiveram ações na justiça, de até policiais civis, que tentaram ganhar na justiça em dinheiro, esse banco de horas, e não conseguiu, porque na própria resolução já estava amarrado que não tinha valor pecuniário a ser ressarcido em banco de horas, e sim em folga dentro do próprio mês, sem ser acumulado. Então não se pode se falar em recompensa financeira de banco de horas. Quando chegou em 2019, gente, 2019, vamos lá, 2019, a Lei Complementar 8475/2019, Lei Complementar 8475/2019, que modificou a Lei 6162. E nessa modificação, aí sim foi estipulado pelo então governador Witzel uma situação pecuniária de compensar o banco de horas que ultrapassasse de forma pecuniária. Vamos ler aqui a alteração que teve na 6162 através da Lei Complementar 8475/2019. Artigo 6º, abre aspas, fica o Poder Executivo autorizado a instituir, por decreto, sistema de banco de horas adicionais de trabalho para policiais civis e militares, bombeiros militares, agentes penitenciários e agentes de segurança socioeducativos, mediante contraprestação pecuniária
adicional pelas horas a mais trabalhadas, fecha aspas. Então, tá aí. Mas vocês vejam bem que na própria lei complementar fala que o Poder Executivo é autorizado a instituir por decreto. Por decreto, 2019, quando foi essa lei complementar realizada, e de lá para cá eu pesquisei e não teve decreto nenhum. O governador Cláudio Castro não fez regulamentação, um decreto regulamentar para poder pagar esse banco de horas, né, hora a mais trabalhada. Então, se for fazer o requerimento, isso aí para mim é fake, né? Não tem como o policial fazer requerimento de banco de horas, porque antes de 2012 não se existia isso, banco de horas. Pós 2012 era compensação por folga, e mesmo assim não cumulativa, tinha que ser naquele mês. Passou disso, se perdia. Em 2019, aí sim que pode ter uma condição de se pagar, né, pelo serviço, só que depende de um decreto regulamentar que não foi feito. Então não tem que se falar esse oba-oba aí de que o policial tem que fazer grupos, tudo unido, fazer o requerimento padrão para recorrer isso e tal. Não existe, gente, não existe. O que tem que se fazer nisso aí, no meu entender, é uma condição política, né, do governador Cláudio Castro regulamentar, fazer um decreto regulamentar, como está na própria lei 6162, alterada pela Lei Complementar 8475 de 2019. Aí sim, por enquanto não vai dar em nada. Essa pressão oba-oba, né, já estão politizando uma outra situação de banco de horas, tá ok? Não me fuja nada, tá aí o recado. Eu falei para isso para um dos colegas aí pessoalmente por telefone, mas como teve muito pedido mesmo, mais de 100 pedidos aí, botaram como referência como GRAM, mas se tiver outros assuntos aí, a gente não foge a esclarecimento, não. Colega pediu esclarecimento, pediu minha opinião, posso estar errado, tá tranquilo, estou falando a minha opinião de entendedor do assunto da forma administrativa, porque eu vivenciei essa época, 2012, eu era comandante de companhia, eu vivenciei isso aí, a folga, a gente fazia isso no 12º, né, quando iniciou. Depois, não sei se na passada larga, se perdeu isso, entrou no esquecimento, felizmente é assim, né, era a compensação de folga, por folga, conforme regia a lei, né, e essa compensação financeira a partir de 2019, mas também que não tem decreto até então, é um decreto regulamentar para poder ver essa situação de compensação financeira pelo banco de horas, tá ok? Tá explicado aí? Deu para entender? Tamo junto. Gente, vamos continuar na nossa luta pela grana, luta por direito e por qualquer esclarecimento. Aqui é a tropa. Foguete não dá ré, 7 de ponta e não vão tratorar. Um abraço.